E informação não tem feriado. Por isso agora, sexta-feira, você já sabe, é hora da gente falar sobre direito do trabalho com o Dr. José Otávio Crespo. Roda a vinheta. Doutor José Otávio Crespo, seja muito bem-vindo ao programa nesta sexta-feira. Notícia não tem feriado, né, doutor José? Obrigado, Cláudio. Sempre é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, a gente no programa de hoje, como você já está acompanhando aqui, a gente vai respondendo aí, né, as dúvidas dos trabalhadores. O assunto é direito do trabalho e a gente tem aquelas dúvidas, né? Quem trabalha sabe, seguido, se tem uma série de dúvidas e as pessoas não sabem como agir. Então, vou começar falando, mostrando algumas perguntas da nossa audiência, doutor José Otávio, e aí o doutor Crespo vai respondendo. Vamos lá. Trabalho da mulher aos domingos, ela quer saber como é que funciona. Trabalham em uma loja de shopping, tenho folga em apenas um domingo por mês. Como é que é isso, doutor? Isso é uma grande polêmica, né? Como ela mesmo disse, os shoppings, normalmente a folga é um domingo por mês, só que está errado. Por quê? Em razão da dupla jornada da mulher, que todos nós sabemos, né? Casa, trabalho, os filhos, né? Ela tem algumas proteções previstas na CLT, apesar que algumas foram revogadas na reforma trabalhista. Agora ela tem direito a duas folgas, 2 domingos por mês, né? Sob pena de receber em dobro aos domingos, né? E, infelizmente isso não está acontecendo no comércio, né? Não é respeitado. Não é respeitado as mulheres, e aí tem prejuízo, né, na relação com os filhos, na relação com a família, não só a questão financeira, né? Porque essa questão de 2 domingos por mês para a mulher não visa só a questão financeira, né, mas todo o contexto que envolve o trabalho da mulher, né? E, infelizmente o comércio não vem respeitando. Mas, por lei, a mulher só tem que ter uma folga a cada 15 dias, um domingo a cada 15 dias. Então, ela tem que ter 2 domingos por mês e não tão somente um domingo por mês, como vem acontecendo. Crespo Advogados, entra lá, se está com dúvida, então consulta o doutor Crespo lá para saber como é que vai resolver essa situação. Tem outra situação também que acontece muito, que é o aviso prévio indenizado. Isso também gera muita dúvida para o trabalhador. A nossa audiência aqui diz o seguinte: sofri acidente de trabalho durante meu aviso prévio indenizado. Eu tenho direito à estabilidade? Como é que funciona o aviso prévio indenizado? Na verdade, o aviso prévio indenizado é aquele que a empresa desliga o trabalhador e ele vai receber esse aviso prévio, que vai ser de 30 até 90 dias, né? Só que não tem como sofrer acidente de trabalho no aviso prévio indenizado. Eu creio que a pergunta tenha sido aviso prévio trabalhado. Porque no indenizado não tem como, apesar do aviso prévio dar todos os efeitos de uma relação trabalhista, eu creio que aí a pergunta teria sido... trabalhado, quando a pessoa é demitida... E o aviso prévio trabalhado. Exatamente. Nesse caso, o aviso prévio, se houver um afastamento, sofreu acidente de trabalho, ficou afastada, vai para o INSS mais de 15 dias, vai receber o benefício acidentário do INSS. Automaticamente o aviso prévio vai ser suspenso e ela vai ter aquela estabilidade de 1 ano até quando ela retornar, estiver apta ao trabalho, né? Então a despedida automaticamente está suspensa e ela vai ter direito sim à estabilidade, mesmo quando ocorre já no aviso prévio. Ou seja, ela já foi comunicada da despedida, mas ainda está trabalhando, mas aquela despedida perde a validade, porque ela vai ter uma estabilidade acidentária. Perfeito, perfeito. Ainda falando sobre aviso prévio, doutor Crespo, olha aqui, ó, pedi demissão e já tenho uma carta de outro emprego para iniciar a trabalhar na próxima semana. A empresa onde eu trabalho é obrigada a me dispensar de cumprir o aviso prévio, desculpe. A empresa disse que não é e alegou que se eu não cumprir o aviso prévio, vai me descontar. Essa é outra lenda que existe, né? Na verdade é uma confusão que existe. Existe a carta, só que essa carta só tem validade quando a empresa despede. A empresa despede, vou dizer, olha, diz para o empregado, tu vais cumprir o aviso prévio de 30 dias. Se nesse período o empregado conseguir outro emprego e apresentar a carta, ele fica dispensado de cumprir aquele aviso prévio e não pode ser descontado. Agora, a pergunta é o contrário. Sim. Pelo que o empregado pediu demissão e quer a dispensa do aviso. Isso não pode. Ele tem que cumprir o aviso prévio sob pena do atual empregador dele fazer o desconto do aviso prévio. A empresa está certa nesse caso. E no caso a empresa está certa. A empresa está certa. Tá certo. Tem uma outra situação também delicada aqui, doutor José Otávio. A gente tem aqui, ó, fui despedida por justa causa. A empresa alega que eu furtei mercadorias da loja.
o que não é verdade, né? Para tentar reverter essa justa causa na justiça, que provas que eu tenho que ter daí? Bom, a priori ela não tem que fazer prova nenhuma, porque o ônus da prova na justa causa sempre é da empresa. É o contrário, ela vai entrar na justiça visando a reversão da justa causa e quem vai ter que comprovar que houve um ato improbo do funcionário é a empresa e não o contrário, não o empregado. Né? O ônus da prova na justa causa sempre é do empregador. Do empregado. Então ela não precisa... Não, ela vai entrar dizendo, olha, eu não cometi este ato. Sim. Né? A empresa que vai ter que provar. Não conseguindo provar, ele vai conseguir a reversão da justa causa e como a imputação de um furto, que é um fato criminoso, ela vai receber ainda uma indenização por danos morais. Perfeito. Bom, aqui tem outra situação também que é muito da área da saúde, né? Ela disse que fez uma cirurgia plástica e vai ficar 10 dias de atestado médico, né? Esse atestado vale para não sofrer descontos, ou seja, a empresa vai ter que me pagar esses 10 dias que eu vou ficar com o atestado em função da cirurgia plástica, mesmo não sendo... Cirurgia plástica é estético, né? Se for uma cirurgia plástica tão somente estética, não, a empresa não tem que pagar. Agora, se for uma cirurgia plástica reparadora, que hoje nós temos muito da cirurgia bariátrica, sim, ela vai ter direito a ser remunerada por esses dias. Então tem que ver qual é a finalidade dessa cirurgia plástica. Se é reparadora, o atestado vale e ela vai receber pelos dias de atestado. Se for tão somente estético, não. A empresa não tem obrigação de pagar por esses dias do atestado. Aqui é uma outra pergunta que a gente já conversou no programa passado. Você pode entrar no canal lá do Dr. Crespo, né, no YouTube, lá, as nossas entrevistas ficam lá. A gente falou sobre aquela questão do sujeito da empresa que pegava, ele era promotor de vendas, tinha que viajar, e aí aquela questão de usar o carro, não usar o carro, pagar o combustível. Aqui tem uma outra situação também que é sobre um motorista de ônibus. De Porto Alegre aqui. Ele pergunta o seguinte: é correto a empresa descontar do motorista o valor dos danos no ônibus por batidas, acidentes e avarias em que o motorista não tem culpa? Eu não tinha pensado nisso também. Como é que fica Como regra, eu digo que não. Por quê? O motorista de ônibus, no trânsito de Porto Alegre, por exemplo, ele está sujeito a acidentes, ou seja, faz parte do ônus do empreendimento. Esse ônus do empreendimento não pode ser repassado ao empregado, ou seja, o risco é da empresa. Né? Para poder haver o desconto, tem que haver uma autorização no contrato de trabalho e a empresa vai ter que provar, eu digo nem a culpa, eu digo o dolo do empregado. Né? Porque, ou seja, ele passou num sinal vermelho, alguma coisa nesse sentido, senão não pode descontar, porque é da natureza, né? Sim, avarias, batidas de trânsito faz parte da rotina do motorista. Né? É verdade. Então é equivocado, é errado, não pode descontar do salário do motorista. E eu só lembrando que a gente tinha falado outro sobre aquele sujeito também, muita gente me perguntou isso, que eu tenho amigos que trabalham com o carro da empresa, né? Daí o sujeito obriga o funcionário a andar com o próprio carro, mas eu te pago combustível. Também não é por aí, né? Não pode, é errado, aquilo que nós falamos. Aí está passando o ônus do empreendimento para o empregado, né? Aí é fácil, né? Porque aí é fácil, exatamente. Tem que pagar, como nós conversamos aquele dia, a quilometragem que está lá no Sindicato dos Vendedores e Viajantes, que lá vai estar o valor do custo do combustível e a despesa de custo e manutenção do veículo. Né? Do veículo. Exatamente. Aí, viu? Você que estava, eu sei que tem gente aí na audiência, então qualquer coisa entra lá, conversa com o doutor Crespo. E os valores são bem consideráveis. Eu já digo isso. Mas tem isso. Exatamente. O pessoal não se toca, claro que tem um desgaste, dependendo da distância, quanto maior a distância, maior o desgaste ainda, né? Os valores são bem consideráveis. Justamente para evitar que o trabalhador pague, né, para trabalhar, né? Eu ficava vendo no final do o cara daqui a pouquinho está trabalhando, está pagando para trabalhar. Exatamente. E o patrão faceiro da vida lá. Bom, tem outra pergunta também sobre a questão da demora, muitas vezes, doutor Zé Otávio, aqui, ó, qual é o prazo de pagamento da rescisão, né? E aí o nosso ouvinte aqui pergunta se conta o prazo só nos dias úteis. Agora, por exemplo, é feriado, não contaria? Como é que funciona isso? Como regra, se conta os dias corridos, não são dias úteis. Agora, são 10 dias, né? É despedida, a partir de 10 dias o empregador tem que fazer o pagamento. Agora, se o 10º dia cair num dia que não tem expediente bancário, aí se prorroga para o próximo cair num sábado, num domingo, num feriado, vai se prorrogar o pagamento para o próximo dia útil, né? Mas são dias corridos e não dias úteis. Perfeito. Bom, e para a gente encerrar aqui, qual é o dano moral por ricochete no acidente de trabalho? Essa aí é boa. É que nós conversamos bastante sobre o acidente de trabalho no programa passado, né? Que nós conversamos sobre o acidente de trabalho, como regra, causa um dano moral ao empregado, né? E dependendo da extensão deste dano moral, nós podemos dizer que esse dano moral tem reflexo nos familiares do empregado vitimado. Sim. Então, o dano moral por ricochete seria
quando aquele dano moral se estende àqueles familiares próximos, a mãe, um pai, a um filho. E claro que depende da gravidade desse acidente de trabalho. Vamos supor, uma morte, um acidente de trabalho com morte, né? Vai ocasionar um dano moral por ricochete, né? Naqueles familiares, né? Um dano moral em que o trabalhador ficou inválido, ficou numa cadeira de rodas, perdeu um membro. Por óbvio que aquilo vai ter reflexo na família do empregado, né? Então se fala que é um dano moral por ricochete, ou seja, não vai atingir tão somente o empregado que sofreu acidente de trabalho, mas aquele familiar próximo, né? Aquele filho, aquela mãe, aquele pai, também terão direitos, né, de buscar através de uma ação trabalhista uma indenização do dano moral por ricochete, que se chama na jurisprudência e na doutrina, né? Muito bem, doutor José Otávio Crespo. O pessoal que está em casa nos acompanhando aí, que tem mais dúvidas aí sobre o direito do trabalho, por favor, seus contatos. Pode entrar em contato conosco lá pelo WhatsApp do escritório, né, que é o 98640-3999. Tem o Instagram do escritório também, que é Crespo Advogados, YouTube também Crespo Advogados. Lá temos bastante conteúdo, né, informativo, né, para trabalhadores, para empresas também, né? Importante assistir até o final, não pular ali os comerciais para que os vídeos sejam divulgados para mais pessoas. Está na sua tela ali o WhatsApp, então, do Dr. José Otávio Crespo, toda sexta-feira, tirando dúvidas sobre o direito do trabalho ao vivo aqui no Portal RDC. Dr. José Otávio, muito obrigado mais uma vez pela participação. Prazer, sempre eu agradeço. Um abraço. Roda a vinheta.